Você que trabalha na construção civil, já parou para pensar que tudo pode estar sendo redesenhado na atualidade pelas IAs? Isso a gente fala desde projeto até a obra, até os canteiros de obra, execução e tudo mais. Hoje a gente vai a fundo nesse tema, trazendo aqui um convidado que está além do hype. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Outros Olhares. E eu passo a palavra aqui para o Henrico para fazer a apresentação do nosso querido convidado. Fala, André, tudo bem? Tudo ótimo, cara, e contigo? Tudo jóia. Então, galera, hoje em dia a gente vê muito influencer, né? Até influencer cientista, né? Falando sobre IAs e tudo mais, né? É um troço meio maluco, né? Porque essa galera tá vendendo um negócio e todo mundo virou especialista, né? E como eu não acredito que todo mundo seja especialista em nada, você tem que ter os caras certos para falar sobre os assuntos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nosso convidado, ele é professor, é um cara que manja muito de inovação, ele é palestrante no mundo afora e é professor de alguma das melhores faculdades aqui do Brasil, Dom Cabral e outras muito, muito boas. Seja muito bem-vindo, Gustavo, e valeu pela oportunidade aqui da gente estar conversando. Obrigado, Henrico, é um prazer estar aqui com você também, André. Show. É isso aí, pode ficar à vontade para também complementar a tua apresentação. Eu vi que tu tem aqui inúmeras instituições que tu dá aula, palestra, fica à vontade aí. Normalmente a gente inicia, Gustavo, Sim. já até por essa apresentação. Então Ok. conta um pouquinho para nós como é que foi isso, né? Como que a vida te levou para a tecnologia, Sim. o que te trouxe até aqui, conta um pouquinho da tua trajetória para a gente iniciar o nosso bate-papo. Tá ótimo, André. Inclusive, eu acho que o Henrico não sabe dessa história, Olha. Mas Olha, Ao eu vivo. tentei em 1988, no milênio passado, já faz um tempinho, né? milênio Ah, passado. Não é Isso nem, vai copiar não é essa. nem o século passado, é o milênio passado. Ele vai copiar essa que ele gosta de antiguidade. Muito boa. Eu tentei engenharia, olha só. Olha que coisa. Mas e por que eu tentei em 88 engenharia? Porque eu assistia naquela época um evento de computação gráfica americano, que era uma feira chamada SIGGRAPH, né? Onde na época não haviam computadores pessoais com todo aquele potencial que inclusive potencializou a inteligência artificial nos dias de hoje, né? Mas haviam estações gráficas, Silicon Graphics e outras que custavam dezenas ou até centenas de milhares de dólares. E eu, né, em 88, eu queria trabalhar com computação gráfica, né? Olha que legal. E eu acredito que a Pixar surgiu em 86, 87, nesse tempo eu nunca tinha ouvido falar na Pixar, mas era o que eu queria fazer naquela época. E naquela época eu morava em Campinas, meu pai trabalhava na Unicamp, era professor por lá, né? Então eu tentei engenharia elétrica na Unicamp porque eles tinham um departamento de computação gráfica. Olha, legal. Eu acabei não passando, né? Mas eu sempre tive essa veia criativa, né? Que até me levou mais à frente a trabalhar com inovação. Então eu não entrei em 88 na engenharia elétrica na Unicamp, e aí em 89 eu entrei em publicidade na PUC Campinas, né? Em 1990 eu comecei já a atuar com tecnologia. As agências de publicidade estavam passando pelo seu processo de transformação digital, né? Então, estavam substituindo os processos de letra 7, de pestap, então letras adesivas, né? Para composição de layouts, né? E eu fazia essa interface, né? Entre a direção de arte e a direção de criação, né? E a produção, né? Então, por conta do meu pai trabalhar na Unicamp, exatamente eu tive acesso, né, a outros computadores ainda de telas fósforo verde, né, e ainda época de reserva de mercado brasileira, então Scopus, Itautec, né, e uma série de marcas que nem existem mais nos dias de hoje, né? Então, eu uni exatamente essa veia criativa com a tecnologia, porque em 94 eu deixei o mercado de agência de publicidade e passei a atuar com projetos multimídia, CD-ROMs, quiosques multimídia, que inclusive tem uma relação hoje muito estreita exatamente com essa nova onda da inteligência artificial, que é a inteligência artificial generativa, que ela difere, né, um pouco da inteligência artificial tradicional que surgiu, né,
lá na década de 50, em 56, no evento americano, né? Mas hoje eu atuo com consultoria, com treinamentos, também lecionando, né? E também sou conselheiro de algumas empresas, mas com esse foco em tecnologia e futuros. Nossa, que história bacana, parabéns pela tua Muito bom. trajetória. Obrigado. É muito legal, Obrigado. fantástico. Bom, eu acho assim que essa história de IA virou uma grande panaceia para tudo, né? E a gente não Sim. entende nem direito o que ela é, né? Sim. Uma vez eu vi um artigo do Nicolelis dizendo que não existe inteligência artificial porque inteligência é algo que é biológico e que você não consegue replicar o processo que o cérebro faz na criação e no desenvolvimento e na... Bom, como as sinapses operam e tudo mais, né? No fim do dia, o que é inteligência artificial? Sim. E o que ela não é também, né? Para a gente poder começar a conversa entendendo realmente o assunto. Realmente, existem alguns críticos ao Nicolelis, né, no Brasil e no mundo, mas eu respeito ele como profissional e concordo com ele, né, que a inteligência ela é biológica, né, inclusive muitos processos de inovação eles vêm exatamente inspirados pela natureza, tem aí o conceito, né, do mimetismo da biologia, que é biomimética, né? Então redes neurais, uma série de outros conceitos. Então a inteligência artificial é um modelo matemático, estatístico extremamente avançado que simula os processos cognitivos humanos, né? Então, seja em termos de percepção do ambiente, né? Inclusive visão computacional, que depois a gente vai falar, né? Como isso se aplica na construção civil, por exemplo, né? Seja em drones ou outros equipamentos para detecção de falhas, né? E assim por diante. Seja no processo de aprendizado, e aí existe, né, exatamente essa disciplina que é o Machine Learning, no aprendizado de máquina, né? Temos também o conceito do raciocínio, da simulação do raciocínio, né, desse processo de simulação cognitiva da inteligência humana, né? E por fim, o processo de tomada de decisão, né? Que também existe todo esse mito, né, em relação a se vamos perder o emprego, né, tal ou tal função, né? Mas a gente ainda tem, né, principalmente nesse processo decisório, né, do que a inteligência artificial nos entrega e se ela está alucinando e na validação, né, desses dados e desses resultados, né, ainda precisa passar pelo crivo humano, né? Senão vira aí um copy-paste, né, como... Não querendo aí criticar novas gerações, né, mas em qualquer idade, né, a gente vê advogados, a gente vê profissionais de todas as áreas, sim, né, e vez ou outra na mídia, né, entregando algum tipo de artefato, de material no qual não foi validado, né, ou que contém lá informações que ficam bem incríveis e patentes que foi utilizada a inteligência artificial naquele processo, né? Inclusive, você tem um caso muito louco, né? A gente teve um caso recente aqui na empresa, em que um projeto foi desenvolvido, era um projeto meio que conceitual, um projeto arquitetônico, e isso deu base para um investidor comprar um terreno e iniciar um empreendimento, e quando, beleza, fez o conceitual, comprou o lote, quando ele foi aprovar na prefeitura e entrar em todos os outros projetos, fundações, estrutura, que é a minha área aqui, a gente falou, mas tem alguma coisa estranha aqui, né? E a gente foi verificar, tinha erros. E aí passamos, e quando ele foi atrás, a arquiteta de origem usou a inteligência artificial para ter base de informação, não estava correta e gerou uma série de erros em cadeia. E foi uma coisa surpreendente, a gente olhou e falou assim, pô, mas tu comprou, né, o lote agora, né? Então, assim, cara, foi uma dor de cabeça gerada por uma pessoa, um profissional talvez assim, vamos chamar de inconsequente, que não validou a informação da máquina, né? Exato, então me retratando, né, essa questão é comportamental, e o comportamental independe, né, de gênero, de classe social, de qualquer outra questão, né? Então, o malandro vai ser malandro, né, em qualquer classe, em qualquer instância, idade, em qualquer gênero, como qualquer outra questão, como a curiosidade, né, que inclusive é uma das competências super importantes para que a gente possa experimentar, né,
esse trem novo, como se diria em Minas, né, que é a inteligência artificial dentro da sua área, né, seja construção civil, seja engenharia, seja qualquer outro setor. Perfeito. E como é que surgiu a inteligência artificial, ou o que chamamos de inteligência artificial? Bom, houve máquinas que precederam, né, os computadores, então é incrível que, e, novamente, acho que ela é uma grande visionária, né, e trouxe uma grande ruptura, porque o primeiro programador foi uma mulher, né, a Ada Lovelace, em 1840, né? Olha aí, ó. Ela, exatamente a partir de um determinado equipamento, uma máquina, né, pré-computador, ela criou um algoritmo, mas na época exatamente com esse viés, né, de uso em arte, né, não necessariamente em lógica, né, em matemática. Então, muito interessante, e ela é considerada, né, também uma das... Como é que ela chama? Ada Lovelace. Sensacional. Pesquisar. Então, é bem interessante. Mas, na era moderna, tivemos também, né, nos primórdios da computação, o Turing, que inclusive tem um filme, né, ganhou o Oscar. Que decifrou o Enigma, né? Decifrou o Enigma, então a questão toda... Bom, muitas inovações, inclusive, elas surgem com fins militares, né? Seja GPS, seja, né, celulares, seja... internet mesmo, né? A própria internet, uma série de outras tecnologias, né? Então, o próprio filme, né, se chama O Jogo da Imitação, novamente, né, vinculando essa questão de imitarmos, né, algum aspecto aí da natureza, né? E com a própria criação do teste de Turing, né, de identificação entre, né, de tentar identificar, né, o que é humano, o que é robótico, e, inclusive, né, algo super atual, né? Então, esse ano temos eleição, né? As inteligências artificiais generativas, né? Daqui a pouco eu vou diferenciar a generativa da tradicional, mas essa generativa que é criativa, você consegue gerar vídeos hoje irreconhecíveis, né? Que você não consegue perceber a diferença, né? Então, os chamados deepfakes, né? Que são os vídeos falsos, estão no nível, né, que é bastante preocupante, né? Então, esse processo hoje em dia, da ficção científica, né, da época de Blade Runner, né, de identificar se era um replicante, se era um robô, né, para quem assistiu. Naquela época, né, fazendo entrevistas ou analisando aí a retina, né, e outros testes. Isso virou fato científico, né? Inclusive, uma forma interessante de se tentar antecipar e prever futuros é olhar para a literatura científica, né? Seja Isaac Asimov, seja Blade Runner, seja, né, uma série de outras obras, porque a cada semana, né, o que era ficção científica já virou realidade, né? Se torna um fato científico, exato. Bom, falando em Asimov... Sim. Tem a história das leis da robótica, né? Do iRobot. Que fala que num mundo hipotético, os robôs iriam tomar conta de tudo e que existiam regras, né, leis que deveriam ser seguidas, né? Sim. Que o robô não podia matar ou machucar um ser humano e que no final do dia ele só poderia fazer alguma ação que fosse para o bem da humanidade, né? Isso é uma belíssima ingenuidade, né, no mundo atual. Isso em 1950. Exato. Então, bom, tudo e até o progresso humano, né, a gente precisa também sempre levar em conta. Quando vivenciei a minha juventude nos anos 80, né? Hoje a gente vivencia muita coisa que é considerada politicamente correta, né? Mas que era, né, totalmente liberado nos anos 80. Então a gente precisa dar esse desconto, né, também, em relação à visão de mundo que as pessoas tinham naquela época, né? Mas, de fato, o século XXI, né, ele é marcado por inúmeras incertezas, né? Tudo mudando numa velocidade muito grande. Eu acho que o artefato, né, e mais claro e patente é essa corrida
inclusive geopolítica, né, em inteligência artificial, né, principalmente protagonizado por Estados Unidos e China, né, e a Europa aí perdendo um pouco o seu protagonismo, né, em relação à história moderna, né? Mas então a gente vivencia uma policrise, né, seja na questão climática, seja na questão, né, guerras aí, né, rearranjos, né, questões de ordem econômica entre países que foram aliados aí durante décadas, né? Eu morei um tempo no Canadá, né? Então essa ruptura entre Estados Unidos e Canadá e tudo mais. E então, de fato, né, essas 3 leis e depois aquela 4ª lei, né, que foi criada depois, acabam, claro, sendo, né, a gente precisa honrar, né, da mesma forma que a Ada Lovelace criou o primeiro algoritmo, né, mas essas 3 ou 4 regras, né, elas precisam ser adaptadas a todo esse contexto de extrema complexidade, volatilidade que a gente está enfrentando hoje em dia, né? E eu acho até que um exemplo bastante prático nesse sentido, o MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, que fica ali na região de Boston, né, nos Estados Unidos, eles têm, se vocês olharem no site ou procurarem no Google, no sistema de busca de preferência, né, Moral Machine, ou Máquina Moral, porque existe a versão em português também, você vai encontrar um experimento bastante assustador, né? Então, é uma espécie de jogo, né, no qual você tem diferentes cenários, como se fosse teste AB em termos de design, né? Então você prefere tal website ou tal website, né? A ou B, né? E por tal razão. Mas então você tem diferentes cenários com carro autônomo, ou seja, inteligência artificial embarcada naquele carro, além de sensor de internet das coisas e tudo mais. Então você precisa escolher, né? E no filme o Robô também retrata isso, né? Se o Will Smith vai salvar, né, fulano cicrano quando o carro cai dentro d'água, desculpa o spoiler, em relação ao filme, para quem não assistiu ou leu a obra, que eu também recomendo, mas você tem que escolher se o carro, né, num momento que é imprevisível, né, e se ele vai atropelar, né, por exemplo, uma pessoa de idade ou uma criança, né, um cachorro ou cicrano, e por aí vai. Então, essa escolha de Sofia, né, é bastante sensível e complicada e complexa, né? E no final das contas, você também tem os dados estatísticos esse jogo, simulação em diversos países. Aí você percebe que diferentes culturas julgam de forma diferente, né? Então tem países, né, que privilegiam, né, no caso do Titanic, né, no caso também de um naufrágio. Mulheres e crianças na frente. Crianças primeiro, ou idosos, e por aí vai. Então é bastante assustador, mas que reflete, né, muito esses dilemas morais, éticos, que hoje, inclusive, é o grande calcanhar de Aquiles da inteligência artificial, né? Perfeito. Então, e essa história do Notebook, não é isso? Sim, sim. Que é Isso é um bafafá. Eu vi um vídeo de um cara, lógico, o cara, assim, sensacionalista ou sensacionalizando um negócio, mas fazendo até um link com o Exterminador do Futuro e as máquinas vão tomar conta. E aí ele fala um pouco sobre isso. Eu queria que contasse um pouco sobre o Notebook e o que é e em que pé isso tá, né? Para que os nossos espectadores aí, né, entendam do negócio. E se assustem, né? E se assustem, né? Ou não, né? Vamos conhecer qual é a realidade da coisa, né? Exato. Bom, tem pontos aí de atenção, né? Tantos pontos que novamente aí são hype ou sensacionalismo, né? Mas basicamente um profissional de tecnologia austríaco esse ano criou, né, uma inteligência artificial. Esse ano, galera, não tudo acontecendo muito rápido, né? Então ele criou esse ano uma tecnologia que você consegue instalar de inteligência artificial no seu computador local, né?
E aí, novamente, né, trazendo a ficção científica, é o sonho de muitos, né, ter um Jarvis, ter uma inteligência artificial com a qual você possa conversar por voz natural, com a qual você possa pedir para, né, fazer a faxina dos seus arquivos no computador, organizar. Eu vi esses dias um Jarvis, o cara Exato. fez, fantástico. Exato. Então, essa tecnologia OpenClaw, né, porque ele gosta muito de lagostas e tudo mais, aí esse nome, OpenCloud, de garra, né? Ele soava, né, como Cloud, que é uma ferramenta, uma tecnologia de uma Big Tech americana, que é Anthropic, né, que é do Dario Amodei, ex-funcionário da OpenAI, né, que realmente revolucionou o mercado anos atrás, né? Então, ele criou essa tecnologia, né? E soltou essa tecnologia de uso pessoal no mercado, né? Só que essa tecnologia, ela, né, tem uma série de brechas de segurança, né? Então houve uma série de incidentes, né, desde então, né, desde que ela foi criada, e né, trazendo aí o processo de inovação à frente, houve também uma série de evoluções e que a gente chama de spin-offs, né, de novidades a partir dessa tecnologia. Uma delas foi o Multibook. O Multibook é uma rede social, né, entre agentes autônomos, entre inteligências artificiais, né, nesse nível mais sofisticado, porque a gente tem o ChatGPT, né, a gente tem o Claude, né, a gente tem o Gemini do Google, que são tecnologias de chat, onde você pede para ela fazer uma coisa, ele, né? Ela faz, ela entrega, você pede uma outra coisa, ela faz, né? Então, é um processo de cada vez. O agente, ele já começa a encadear processos. Então, se você quer, no final do seu dia, um relatório de pesquisa de mercado, né, em relação ao empreendimento, né, ou qualquer outro fim, você pede a um agente e ele vai executar aquela tarefa, né? Então, ele vai realizar aquela pesquisa, ele vai realizar aquela análise, ela vai sintetizar aqueles dados, ela pode gerar, no final das contas, um PDF que envolve diagramação, que envolve criação de imagens. Então, tudo isso vem numa tacada só, né? Você passa uma tarefa ou missão para essa ferramenta, ela faz, né? Só que à medida que você tem isso instalado no seu computador, né, é arriscado, né? Então, é por isso até que OpenAI, né, Google e outras empresas, né, têm tido bastante, né, precaução, né, em levar essas ferramentas à frente. E o Multibook como rede social, né, você tem supostamente, né, inteligências artificiais numa rede social onde elas conversam entre si, né? Mas parece que no final das contas, né, elas não passam de marionetes, né, ou manipulação, né, do que foi tratado entre as IAs, né, pelos seus donos, por pessoas. Seja na criação de uma igreja, de uma religião, seja em complôs, né, exatamente a moda Skynet, né, de insurgência em relação aos humanos e tudo mais. Mas que, de qualquer forma, né, se por enquanto as inteligências artificiais elas ainda estão sendo, né, dirigidas e orquestradas por humanos, né, nós temos 3 níveis de inteligência artificial. A inteligência artificial hoje, né, que exatamente está nesse primeiro nível, ainda muito dependente do ser humano, né, e no nível abaixo, nós temos a inteligência artificial geral, AGI em inglês, né, Artificial General Intelligence, que ela já vai, né, superar o ser humano nas suas habilidades, né, seja você um engenheiro, um arquiteto, um advogado, um designer, um publicitário e assim por diante, um administrador. E um terceiro nível que é a superinteligência artificial, né, que é o ASI em inglês, a sigla em inglês, né? Então essa é a mais assustadora, porque pode ser a Skynet, né, no qual, se ela está muito acima, né, do ser humano, ela pode ter autonomia para fazer o que quiser, né, estando, né, pré-programado no seu código ou não,
né? E aí não tem ética, não tem moral, não tem nada que Não, ou ela vai desenvolver regule, isso, né? Ela Exato, talvez exato. desenvolva a dela. E aí, como é que vai ser a dela, né? Exato, exato. Como houve uma das, né, uma das conversas nessa rede social Multiple, foi exatamente isso, né? Delas tramando, né, criar uma língua própria no qual o ser humano, né, estaria fora do loop, como a gente diz, né? Estaria fora do jogo porque não conseguiria decifrar, né? Semelhante aos hieroglifos egípcios, né? O que elas estão falando, tramando, falando bem, né? Pelas nossas costas. Então, é por isso, né, que independente disso ter sido um experimento, né, uma experiência social e tudo mais, a gente já pode antever, né, possíveis implicações futuras. É impressionante, né? Acho que no contexto geral que a gente está falando aqui, o acesso. Porque quando a gente pensa, às vezes, nisso, num Jarvis, nos filmes, né? A gente pensa que é muito distante da gente, mas não, tá muito perto da gente. Então, tá muito fácil hoje de tu baixar uma inteligência artificial e pôr no teu celular. E todo mundo tem celular, e todo mundo tem um computador pessoal, e tá muito fácil, tá muito próximo, né? A gente faz muitos testes aqui na empresa e assim, a gente fica impressionado com o que já tá rolando, Sim. quase que de uma maneira grátis, assim, tudo bem, não, mas isso aqui é pago, aquele motor é pago, isso é pago, mas é nada, é meia dúzia de reais, meia dúzia de dólares, tu pega uma ferramenta Sim. que conversa com outra, quando está te entregando um absurdo. Exato. Né? E eu, pelo menos que não sou tão imerso na tecnologia, embora eu tenha uma empresa de projetos, cara, é absurdo, é apavorante, né? Mas até, acho que contextualizando isso, e acho que tu já perguntou antes, não sei se a gente não vai fugir muito do meu puxa-orelha no tema, mas aquela hora a gente falou assim, porque eu tenho uma curiosidade, como é que ela realmente funciona por trás, né? Porque quando a gente fala inteligência artificial, o cara pensa assim, é uma coisa que artificialmente aprende, se evolui sozinha e tal. E a inteligência artificial que a gente tem hoje em contato, a gente alimenta ela. Tu pergunta, ela pesquisa e te dá um retorno, né? Exato. Tu pode falar alguma coisa sobre isso, cara? Como Sim, que é a inteligência artificial por trás? Como é que ela funciona, de fato? Sim, sim. Eu acho que isso vai ser bem curioso, né? Uhum. Tô fugindo do teu roteiro, vai me Não, matar. à vontade. Estamos conversando. Tem uma biblioteca aqui na nossa frente. Lógico, o cara, né? Tem que aproveitar. Exato. Bom, então a gente tem exatamente essa inteligência artificial, ela passa, né? A gente falou que ela passa por um processo que simula a cognição humana, então existe um processo de aprendizagem, essa aprendizagem é um processo demorado, é um processo extremamente caro, e é por isso, né, que a gente não tem, né, investimentos no Brasil nesse sentido, né? Então esse treinamento desses modelos grandes de linguagem, né, que são os LLMs, né? Nós temos essencialmente, né, as empresas americanas, empresas chinesas, temos a Mistral francesa aí fora da curva na Europa, né? Mas então elas passam a deter esse conhecimento de tudo sobre tudo, e que inclusive, né, trazendo novamente o calcanhar de Aquiles ou a questão ética, né, ninguém, né, liberou, né, o uso, né, desses dados nesse estágio inicial de aprendizagem. Então quando, né, o ChatGPT foi lançado e tudo mais, tinha todo tipo de dado, né, desde artistas, né, e dados de arquitetura, de construção, históricos, políticos, sociais, econômicos. Claro que nem tudo é patenteável, né? Mas e também detentor, né, de direitos autorais, né, de propriedade intelectual, né? Mas de qualquer forma ninguém foi consultado nesse processo. Mas, por né? exemplo, Sim. Só para a gente... Sim. A Enciclopédia Britânica, por Sim. exemplo, né? Você sabe o que é isso? Não, a enciclopédia a gente sabe. A Barça mesmo. A Barça é a versão brasileira. Né? Pela Rússia. Mas, é boa. Essa é boa. Sim. Então, aquilo lá também, né? Você coletava informações e ia compilando, não é isso? O Google meio que também é a mesma coisa. Sim, sim. O que muda com a inteligência artificial? Também ele está pegando informações sem pagar, não é isso? Exato. Claro que, né, que passa Sim. de 100 anos, entra, né, mesmo artístico entra em domínio domínio público, né? E, bom, provavelmente deve haver um acordo, né, entre as enciclopédias e também
algumas empresas, né? Então, mas conforme eu comentei no início, né, a gente tem essa questão exatamente de ser um sistema matemático e estatístico, né, muito avançado, né? Então, essa tecnologia Transformer, né, em 2017, no qual o Google publicou um artigo científico, né, de atenção é tudo o que você precisa, attention is all you need, né, que foi revolucionário. Ele traz exatamente nessa tecnologia no qual você tem de encadeamento de informações, de palavras, né, e qual, né, estatisticamente, a maior probabilidade, né, depois de uma palavra tal, né, de você ter na sequência uma outra palavra, uma outra palavra, uma outra palavra, né, e é por isso até que a gente consegue, né, perceber muitas vezes, né, ou não, né, cada vez menos, se um texto, né, foi criado por inteligência artificial, algumas palavras se repetem, alguns chavões, clichês, né, e por aí vai, né. Agora, tem alguns aspectos interessantes, né, de ressaltar nesse processo todo. Existe a questão das alucinações, né? Então, existe um treinamento, né? Então, geralmente, a gente diz, né, que a inteligência artificial ela tem, né, a base de treinamento mais ou menos até 1 ano, né? 1 ano atrás. Então, provavelmente as versões mais recentes, né, elas estão atualizadas, né, no seu treinamento até 2025, por exemplo, ou 2024, né? E, obviamente, elas também podem fazer busca na internet, né? Agora, existe o próprio sistema de treinamento e de recompensa, né, que seria um sistema de gamificação dessa inteligência artificial, que seria, né, em outras palavras, uma psicologia comportamental aplicada a ela, né? que ela o ego dela é satisfeito, né, se ela consegue acertar, né? Então aí falta humildade à IA, né, nesse processo, e é por isso que ela acaba alucinando, né, porque se ela não sabe, ela não vai dizer que ela não sabe, e ela vai chutar, porque se ela chuta, ela ainda tem, né, mesmo que seja uma chance infinitesimal, né, 0,00001% de chance de acertar, estatisticamente, versus 0 por não saber e dizer que não sabe. Ou de enganar também, né? Porque... E, inclusive, nessa questão da persuasão, né, ela é muito boa, né? Então, ela que é um grande risco e que a gente já viu obras de ficção científica, né, nesse sentido, né, no qual ela é muito boa em persuasão, né? Então, Her, no qual o Joaquin Phoenix se apaixona por uma inteligência artificial, né? No qual, no Ex Machina, né, que tem um teste de Turing, e o cara também tem, né? No caso do Her, é um sistema operacional, né? Então ela está onipresente, né? E desmaterializada, mas no caso do Her tem lá um corpinho robótico, sexy e tudo mais, né? E então a gente acaba percebendo isso nessas obras de ficção científica, né? E que isso é muito preocupante, até porque a OpenAI agora, nesse ano, né, ela vai exatamente, né, começar a inserir publicidade dentro do seu modelo de negócios. Então, até que ponto, né, ela vai responder, né, induzindo, né, a você optar por uma solução X, Y ou Z, né, de forma meio que subliminar, né, comparado a outros sistemas de publicidade, como o Google, sistemas de busca, onde você tem anúncios patrocinados, né, aquele campo bem explícito, ou não, né? Então, isso já traz uma série de dilemas morais e éticos bem interessantes e atuais. Novamente, né, sempre bebendo dessa fonte da ficção científica. Sim, medo, né? Talvez o que esteja rolando lá seja um IA me conduzindo para alguma coisa, né? E aí a gente começa a ficar maluco. Mas é muito legal isso. Eu mesmo, quando ouvi relatos, a tua explicação foi muito bacana, mas não é muito palpável aquele negócio da probabilidade, da seleção de palavras, a sucessão de palavras, para aquela maneira que ela pensa. Quando tu vê a primeira vez, tu fala, mas caramba, não entendi nada. Como é que ela pensa? E é difícil isso, né, de entender. E aí isso gera várias coisas. É assim que elas se rastreiam, que uma sabe a outra. A gente tem bastante proximidade com a FATEC, né, com a instituição, gosta da instituição, conversa com elas. E a gente tava conversando sobre assim, e aí, né, tipo, sei lá, se tu tem um curso EAD, o cara tá em casa.
como é que, né, o cara vai responder tudo com o IA? Ele leva a pergunta ali, bota na IA, pega a resposta, cola lá. Aí não, mas tem mecanismo que detectam de que aquela resposta veio da IA. E aí recai nesse conceito, né? Mas que é uma viajeira, no final das contas, né? Até porque, novamente, né? Bom, desde antes da IA, eu lecionei no Canadá, morei 8 anos por lá, né? Trabalhei, lecionei por lá. E já havia, né, sistemas de detecção né, de cola, de fraude, né, antes da inteligência artificial, né? E hoje existe uma série de ferramentas, né, mas a possibilidade de falsos positivos ou negativos é cada vez mais alto, né? Então, novamente, né, voltando à questão aí do Blade Runner, replicante, e você descobrir, né, se é humano ou se não é humano. Hoje eu estava lendo um artigo, parece que está tendo um congresso na Índia agora, esses dias, né? Sim. E aí o primeiro-ministro Modi lá da Índia falou que queria que tivesse um selo nos produtos feitos por IA para que tivesse, digamos, chancelado, falando isso daqui é IA, né? Mas isso é de uma ingenuidade impressionante, né? Porque sem dúvida, sem dúvida. Um holograma ou o que for, a IA faz né? Também, mesmo que não seja. Né? Claro, E aí tem duas lógicas interessantes, né? Tem o Google, né? Ele está lançando tecnologias aí, seja de música, né? Agora recentemente o Lyria, seja de imagem, né? Onde tem uma marca d'água digital feita que você não consegue reconhecer, né? Com alguma tecnologia, né? Que eles conseguem reconhecer se foi feito com IA, então isso é interessante. E outro ponto interessante é exatamente a lógica inversa. Então, eu atuo também com uma vertente do design que é o chamado design especulativo, né, no qual a gente exatamente especula futuros e a gente exatamente olhando para um futuro mais longínquo, né, e um contramovimento, né, eu projetei exatamente o inverso de selo feito por humanos, né, de uma volta, né, à valorização, né, do artesanal e do feito por pessoas. É genial, né? Tipo, vamos botar a marca do que é, não, vamos botar a marca do que é humano, porque daqui a pouco tudo vai ser IA, né? Sensacional. Como sempre a gente tem esses movimentos, conforme você comentou, né, de saltos tecnológicos e saltos evolutivos humanos, mas também existem contramovimentos e resgates, né? Com mais ou menos 0,5% dessa genialidade, a gente estava pensando numa questão aqui, fazendo alguns agentes aqui para a empresa, né? Uhum. E um agente era de atendimento. Uhum. E eu notei que a gente estava numa busca de tentá-lo deixar humano, né? Então a gente gravou voz, sintetiza a voz, e aí às vezes a gente pede para a própria IA procurar um software que melhore aquilo ali, daí ela baixa o software, ela instala, ela corrige, dá relatório, tá fazendo de tudo o negócio, né? E aí chegou um momento que eu falei assim, mas por que a gente está tentando esconder? Deixa parecer um robô, sim. E aí tá falando com o cliente aquele robô, daí ele fala assim, não, mas peraí, eu sou um robô, você quer falar com um humano? Você... Sim. Não, vou te dar essa oportunidade. E aí bota um atendente na jogada. Exato. Mas eu acho que o maior ganho não é assim, peraí, vamos ficar fazendo esforço para esconder que é robô. Não, deixa declarado que é um robô, e se você chegar até esse estágio, você merece um humano, toma um humano pra ti, sabe? E era nessa pegada do, cara, não vamos tentar esconder que é máquina, vamos tentar salientar que é máquina, porque talvez seja mais fácil, né? Sim, sim. E mais interessante, muito bom. Inclusive eu gravei um curso, o vídeo exatamente promocional, né? Eu peguei uma Synthesia, a ferramenta de avatares hoje mais avançada no mercado, né? Então eu fiz o vídeo promocional exatamente, né? Aqui é o avatar do professor Gustavo e tananã, se apresentando. Então, acho que só o movimento da boca que ficou aí um pouco distorcido, mas de resto, né, era uma foto minha que eu coloquei. Então eu me autoclonei nesse processo. E é legal que o avatar ele já entre numa linha de calma, eu sou um avatar, né? Não Exato. Estou te escondendo que sou um avatar, eu sou um avatar. Acho que isso fica muito legal. Bom, o papo tá muito bacana e agora eu queria trazer para o nosso assado. Né? Vamos lá. Falando então na IA na construção civil, né? Vamos ir para o nosso público-alvo aqui, embora todo mundo tem curiosidade sobre IA geral. Mas quais são os tipos de IA hoje mais usados na construção civil?
o que é o hype, qual é a realidade já, se já é uma realidade isso no setor ou não, né? O que está chegando nos próximos anos, o que tu pode falar um pouquinho sobre IA e construção civil geral, né? Sim, sim. Olha, bom, desde, né, como vocês bem sabem, pode ser utilizado, conforme vocês comentaram, a questão do atendimento, né? Então, eu acho que exatamente nesse processo de muitas empresas, né, não só de engenharia utilizam, né, nessa triagem inicial, né, e para não sobrecarregar a equipe de atendimento, né, você pode ter uma IA nessa linha de frente e depois, né, num caso mais complexo e assistivo, entrar mesmo uma pessoa nesse loop, nesse processo, né? Mas na elaboração de propostas, então, né, eu utilizo no meu dia a dia e vocês provavelmente devem utilizar, né? Na elaboração de contratos, na revisão de contratos, né? Também para evitar qualquer problema, né? Que mais? No desenvolvimento de projetos, né? No planejamento do projeto, na avaliação e análise de riscos, né? Dentro de canteiro de obra você pode ter também, né, a visão computacional, né, em sistemas de identificação, se o colaborador está usando, né, EPIs. Você pode também detectar, né, falhas estruturais também ainda com visão computacional. Você pode ter inspeção, né, de obra, porque a gente fala muito de inteligência artificial, mas na verdade, necessariamente a Lego, né, e pecinhas de Lego, você tem outras tecnologias exponenciais, né? Então você pode ter um drone, você pode ter visão computacional, você pode ter a IA, você pode ter, né? Os IoTs, né? Exato. IoTs e tudo mais. Sensores, exatamente. Então você pode ter também nesse processo drones, né, para inspeção. Você pode ter, ainda infelizmente incipiente, né, mas a impressão 3D, né, a manufatura aditiva aplicada a obras, né, mas ainda demanda, como vocês bem sabem, mudança de cultura, ainda demanda grandes investimentos, ainda demanda... E até a escala, né? A impressão ela é pequena. Agora, mas eu vou imprimir um prédio, como fazer? Regulamentação, né? Então a gente ainda vê, inclusive tem um futurista que é o Neil Gibson, um futurista canadense, escritor também de ficção científica, que ele diz que o futuro está aí, só não está distribuído igualmente, né? Então, até o que já existe de interessante, como por exemplo um bairro inteiro na Califórnia impresso em 3D, né? Você falando de escala, mas, né, já existe pelo menos esse bairro conceito vitrine, né? Impresso totalmente em 3D. A gente vê aqui ou ali, né, em algumas partes do mundo, próprio, né, Emirados Árabes, né, seja Abu Dhabi, seja Dubai, que eu estive no passado, você vê também iniciativas bem interessantes, vinculadas até a uma análise preditiva envolvendo dados dos mais diversos, né, sejam dados meteorológicos, climáticos, de tráfego, né, para poder exatamente prever, né, qualquer impacto em relação a determinada obra ali no futuro, né? E então existem inúmeras formas, né, de você aplicar hoje no dia a dia, né? Aqui no Brasil a gente também já tem, né, algumas empresas utilizando, né, seja aí empresas que lidam com obras populares, né, então seja nessa questão de análise, né, de riscos, né, vinculado à concessão, né, de financiamento, né, para aquele perfil, outros semelhante a fintechs e outras empresas do setor financeiro, né, fraudes, questões também, a gente tem, acho que vocês fizeram também já uma gravação, né, vinculada ao BIM, né, então também a utilização da inteligência artificial, né, junto ao BIM também é bem interessante. Então existem muita coisa aí, né? Inúmeras possibilidades, né? Agora a pergunta que devem te fazer uma vez a cada hora, né? E aí a gente vai para as perguntas badaladas e eu, como empresa de projetos, não tinha como ir direto ao ponto e não te perguntar isso.
No futuro, os projetos vão ser feitos por IA? Tipo, a gente vai deixar de existir, vão virar obsoleto, os projetistas vão desaparecer da Terra? Como é que vai ser, né, isso? Bom, é uma ótima pergunta. Aí tem duas partes, né? A gente tem existe aquela perspectiva da consultoria de negócio McKinsey, né, americana, dos horizontes 1, 2 e 3, né? Então, curto prazo, médio e longo prazo, né? Então, a curto e médio prazo não, né? Porque a inteligência artificial nesse estágio ela vem para aumentar, né? E ampliar as capacidades humanas, né? Então, como vocês bem sabem, né? A gente pode ter aí uma inteligência artificial nos ajudando, né? No dia a dia, né? E existe uma série de funções hoje, né? De habilidades humanas que ela não tira, né? Seja a nossa conexão com o cliente, né? Esse levantamento do briefing, detalhamento, entendimento do contexto, né? E uma série de outras questões, né? Então, isso tudo, o processo decisório, né? A ponta final, né? Do que ela gera, né? E se faz sentido ou não, né? Tanto em termos de viabilidade econômica, em termos, né, de viabilidade tecnológica e de fazer sentido, né? Tanto internamente quanto para os seus clientes, né? E para a sociedade como um todo. Então, em relação a tudo isso, né, a curto e médio prazo, não. Né? Mas a longo prazo, né, a gente tem esses níveis de automação, conforme eu comentei, né, eles vão ampliando e aumentando, né, com o passar do tempo. Né? Então, por exemplo, a China ela já tem a chamada Dark Factory, né, a fábrica escura. E por que fábrica escura? Porque ela é 100% automatizada. A Xiaomi, né, que hoje fabrica não só celulares, né, relógio, eu tenho relógio, minha esposa tem a pulseirinha da Xiaomi, né, que monitora sono e tudo mais, mas eles têm carro esportivo, eles têm... Tem muita coisa, eles têm ar-condicionado, eles têm robozinho para, né, limpar o chão, tem de tudo lá fora. Eu tenho esse também. E já existe uma... então já existe fábrica escura, né, então nem precisa de iluminação, né, porque são só robôs trabalhando dia e noite, né. Então, quando se chegar nesse nível, né, você pode ter, inclusive já falam, né, de uma eu-presa, né, ou do primeiro eu-unicórnio, né, porque o conceito do unicórnio, que são as startups de valor de mercado, de valuation de $1 bilhão, hoje elas demandam 2, 3, 4 sócios, Airbnb, Nubank, Uber, né, no mínimo, geralmente 3 pessoas, né. Mas a gente vai ter nos próximos anos o primeiro unicórnio, né? Ou seja, um empreendedor individual que só, né, nesse processo de cocriação, né, que nem agência de publicidade, né, diretor de arte e redator, né? Então, só nesse ping-pong, né, entre você e uma máquina, ele conseguiu criar um negócio com valor de mercado de $1 bilhão. Né? Isso aqui que eu queria colocar, a gente colocou essa visão assim do curto, médio e longo, né? Prazo. E aí a gente fala, beleza, a curto e médio, elas são ferramentas. Então a gente opera e pergunta a elas, né? E a IA funciona ali nos respondendo. Seja nos respondendo com uma imagem, com uma pesquisa, com qualquer outra coisa. Então a gente vai ter essas ferramentas computacionais para acelerar o nosso dia a dia. Mas aí a gente fala, o longo prazo aí quem sabe. Mas aí tem uma outra pergunta. O curto e médio e longo prazo é que prazo? Porque tem gente falando que em 2027 a coisa já vai ser completamente diferente. Sendo que a TV de tubo mudou para TV normal em, sei lá, 40 anos. Hoje eu acho que em com a inteligência artificial vai mudar tudo, né? Então, como é que é o longo prazo, né? Esse é um ponto ótimo, né? Inclusive, eu trabalho com o forçar estratégico. O forçar estratégico, que é conhecido, né, como futurismo, como é conhecido de forma muitas vezes depreciativa como futurologia, não tem nada a ver com mandinar, bola de cristal, prever futuro, mas para antecipar futuros. E exatamente, né? Como será, né, nesse cenário, né, de daqui a, seja 10 anos, 20 anos, mas em algum momento vai acontecer, né? No qual, né, a nossa identidade humana, que está muito vinculada a trabalho, né, a gente, né, puder delegar, né, 99% ou 100% das nossas atividades, né, trabalhistas a IA. Né? Sim. Então, a gente precisa levar em conta isso. E a proposta é essa, é antecipar. Tanto antecipar, né, cenários positivos quanto negativos,
quanto sermos protagonistas dos nossos futuros preferíveis. Né? Então, é por isso que a gente tem aí o foresight estratégico, né? Então, em termos gerais, né, não tem como a gente antecipar. Agora, esses ciclos, exatamente, eles são cada vez mais curtos. Sim. Então, a inteligência artificial geral, que se pensava 2030 para frente, o Sam Altman está falando 2028, se eu não me engano, mas ano que vem já pode falar, né, que vai ser 2027 meses, mesmo. Exato. Então, esse é um ponto ótimo, porque mais do que nunca, né, esses ciclos de inovação e de destruição criativa, né, que tem a teoria lá de Schumpeter e tudo mais, estão reduzindo. Tem uma coisa que, bom, é tudo sensacionalista esse negócio, mas o Elon Musk, né, que fala algumas coisas, traz algumas teorias bem legais e, inclusive, vendo que parte da sociedade talvez fique assim, vivendo com uma renda básica, não vai estar introduzido, né, no meio. Sim. E alguns vão conseguir estar surfando essas ondas e outros vão estar só vivendo. E que é uma loucura pensar nisso. E aí tu pensa assim, não, mas beleza, daqui a 100 anos. Não, é daqui a 2, talvez, né, cara? Sim. Isso é muito louco de pensar. Exato. Anos atrás já houve um grupo pedindo aí uma moratória, né, uma parada com o desenvolvimento da IA, né? Elon Musk, também Steve Jobs, não, o Bill Gates, né? E alguns outros também vieram com esse conceito, né, da renda básica universal, né? E o Val Harari, que, né, tem normalmente um viés aí mais distópico e negativo, ele traz esse conceito em uma das obras dele, falando aí de uma nova geração no futuro, dos inúteis, né? Então, como Deus. Então, realmente a gente precisa novamente antecipar esses futuros e aí criar, né, cenários, né, do que faremos, né, frente a esse cenário A, B, C ou D. Né? Isso é muito importante trazer, né, para os ouvintes, né, e seguidores que, independente de você ser pessimista ou otimista, normalmente nós temos arquétipos diferentes, né, em relação a futuros. Sim. Então, nós temos o futuro tanto da transformação, que é o mais otimista, né, como temos aí exatamente o do colapso, que é bem, né, Black Mirror, isso tudo é muito Black Mirror, né, mas nós temos outros dois, né, nesses números tons de cinza de outras possibilidades, cenários. Né? Então, temos da estagnação e da continuidade, né, de continuar tudo da forma, né, que sempre foi, né, que inclusive é um dos limitadores à inovação, na manutenção do status quo e tudo mais. Então, seja você otimista ou pessimista, né? Então existem inúmeras possibilidades futuras e o futuro não está pré-determinado. Né? Então é muito importante que você, né, trace o seu plano de futuro, né, tanto pessoal quanto, né, da sua carreira, da sua empresa, né, e que você possa ir se adaptando, né, às mudanças que ocorrem no mercado. Né? Sejam de ordem geopolítica, sejam de ordem familiar, sejam de ordem pessoal, né? Então, eu estava esses dias conversando sobre isso e era uma ótica assim, quando a gente olha só para a tecnologia e fica olhando para o avanço da tecnologia, tu fica, parece que cego ou sem ver, porque ela parece que ela dispara, a tecnologia ela avança rápido demais, tu não consegue prever. Mas e quando a gente começa a olhar para nós, seres humanos e pessoas, por exemplo, se a gente olha as pessoas no mercado de trabalho, tu olha e fala, mas essa pessoa não vai começar a usar esse nível de tecnologia amanhã. E aí tu entende que talvez a resistência não esteja na tecnologia, esteja em nós, né? Operadores da tecnologia. Sim. Então a gente talvez viva uma época, e a gente até estava comentando isso, de muita gente vendendo o que já tem pronto. Então os caras vendem soluções de IA que na verdade está pronto. E isso talvez fique anos, porque é engessado, né? Tem gerações e gerações. Mas eu acho que tudo vai ser cada vez mais rápido. Com certeza. Inclusive tem duas palavrinhas de ordem em relação a esse futuro trabalho, que são reskilling e upskilling, ou seja, requalificação profissional e atualização profissional. Né? Então, nessa era de horizonte 2, né, de médio prazo, né, todo mundo precisa se requalificar. Então, nesse momento, né, um engenheiro não vai perder, né, emprego para IA. Ele vai perder para um engenheiro que domine a inteligência artificial. Um arquiteto é a mesma coisa, o publicitário é a mesma coisa, né? Agora, claro, a gente precisa todos, né, também levarmos em conta como será o amanhã, né,
no Horizonte 3, né? Claro, levando em conta se estaremos vivos ou não, mas parece que sim, né? Que o que a gente imaginava em 2050 talvez aconteça em 2040, né? Sem dúvida. Não, me lembro daquela piadinha dos caras que estão acampando e aparece um leão, né? Exato. E aí o cara sai correndo e outro põe o tênis. E aí o cara que tá correndo fala, pra quem você acha que vai correr mais rápido que o leão? Eu falo assim, não, eu vou correr mais rápido que você. Né? Exatamente. Exato. Exatamente. É meio isso, né? A gente precisa estar preparado, né? Inclusive tem uma meme muito, muito interessante um rapaz moreno que ele tá no estilo daquela do Chico Buarque, né? Então ele tá sorrindo e ele tá sério, né? Então uma quando eu descobri que a inteligência artificial pode fazer o meu trabalho. E quando eu descobri que a inteligência artificial pode fazer o meu trabalho. Então, primeiro, vou poder trabalhar muito menos horas do que as 8 horas diárias. Mas, eu posso perder o emprego a médio longo prazo. Muito boa. Perfeitamente. É a ficha caindo, né? A ficha nossa, caindo. Me dei bem. Peraí, acho que não. O pensamento rápido e depois o pensamento mais... elaborado. Mais legal. Reflexivo e demorado. Sim. Bom... E aí, assim, olhando pro mundo como um todo, o que tem de mais legal, mais disruptivo que você sabe sobre IAs e tudo mais? O que a tecnologia está trazendo de novo? Olha, o que eu acho bem interessante, vai se aplicar à construção civil, vai se aplicar a vestuário, a moda, tudo. O mundo vai ser completamente outro, né? Então, a Google, que tem o laboratório DeepMind, né, e supercomputadores, né, eles têm evoluído, eles criaram, né, tanto soluções voltadas à biologia, né, e criação de novas moléculas, e isso, né, vai realmente revolucionar a área de saúde, mas eles têm uma outra vertente que até não sei se é um acrônimo, mas porque tem esse nome chamado Gnomo, em inglês Gnome, né, com E no final, mas que é para ciência de materiais. Né? Que legal. Então eles pretendem, nos próximos 10 anos, criar uma quantidade de milhares e milhares de novos materiais que equivaleria à evolução, né, científica de ciência de materiais de 50 anos, em 10. Né? Então, a partir desses novos materiais, nós teremos, né, coisas incríveis. Nós teremos coisas incríveis como, né, paredes, né, e revestimentos que possam se adaptar à temperatura. Né? Então, ao invés de usar um sistema de ar-condicionado, né, que ele possa nos aquecer no inverno, que possa, né, esquentar e que possa resfriar no verão, né? E outros materiais que possam também se auto-reparar, né? Então, coisas aí de outro mundo, né? Então, as possibilidades são múltiplas, né? Seja em vestuário, seja em pavimentação, seja em cidades inteligentes, né? Seja em construções. Então, a gente pode ter realmente... não só Dubai, né, e Singapura, mas em 2050, né, construções... Inverter totalmente a lógica do que a gente acha, né? E mágicas no estilo de Harry Potter, e novamente trazendo aí Arthur Clarke, né, trazendo o autor de 2001, né, trazendo essa visão dele clássica de que, né, a tecnologia traz, né, essa mágica, né, se tornando algo indistinguível, né, entre tecnologia e o que é real, né? Ou, novamente, né, a ficção científica se tornando fato científico, né? Que nem os Jacksons tinham telefone celular e a gente tem hoje o telefone celular, né, cara? A gente via os desenhos. Inclusive a IA física, né, é algo que 5, 10 anos atrás havia o quê? 2, 3 empresas de robótica. Agora existem dezenas na China, dezenas nos Estados Unidos, algumas na Europa também, né? Então acho que existe hoje no mundo, né? Não tenho os números, aí vocês precisam buscar no sistema de busca, né? Mas eu imagino que mais 50 e próximo a 100 empresas de robótica, né? E falando de geopolítica, sim, alguém está ganhando essa corrida ou isso é algo que anda em paralelo?
Cada um vai pro... Ou cada um corre de um lado, num segmento. Olha, obviamente existe, né, essa busca pela supremacia, né, tecnológica, e eu acho que os Estados Unidos ainda está na frente, né, mas desde o ano passado, com o efeito DeepSeek, né, com um investimento mínimo e até com todo o embargo, né, a placas gráficas da NVIDIA, né, americanas de ponta, né, a China conseguiu lançar, né, a sua LLM chamada DeepSeek não muito distante, né, das tecnologias de fronteira como o OpenAI, né? Mas novamente, não acredito em 100% da história, que foi uma fração, que não tenha havido, né, também por trás investimento do governo chinês, que eventualmente não tenha havido algum tipo de contrabando também né, de placas também de última geração, né? Então existe, claro, toda uma narrativa storytelling nesse sentido, né? Mas que de qualquer forma foi, né, um investimento muito inferior, né, ao que tem havido, né, de todo o hype no Vale do Silício, isso foi, né? Então hoje não é só DeepSeek, né, mas existe a Tencent, Alibaba, existem Moonshot AI com Kimi, com K, existe, né, Qwen, QWN, existe Taobao, existe hoje quase uma dezena, já tem muitas, né? Uma dezena de soluções, né, além do DeepSeek, né? Então realmente a China está que está. E aí, trazendo visão de futuro, né, eles estão olhando muito também já para a computação quântica, né? Então quando a gente tiver essa tecnologia exponencial, que é a computação quântica conectada à inteligência artificial, né? Então hoje a computação quântica por si só ainda não é estável, né? Os computadores quânticos ainda não são estáveis. Que aí também tem a ver com ciência de materiais, não é isso? Mas no dia que eles forem estáveis e você puder ainda, né, trabalhar com inteligência artificial nesse nível quântico, sai de baixo tanto no nível positivo quanto negativo, né? Porque criptografias vão ser quebradas em frações de segundos, né? Então todo mundo vai estar imune. Teu dinheiro a ser hackeado. Colchão. Vamos comprar ouro e estocar em casa. Fazer um buraco no quintal. Exato. Loucura. Cuja para as colinas. Para a caverna, né? Loucura isso, loucura, né? Como tá essa corrida, né? Esses dias eu estava vendo também uma reportagem, comentários, não me aprofundei, mas era sobre inteligência artificial no espaço, né? Com a XIA e tal. E aí pensando na fonte de energia que é o espaço, na questão da temperatura, que é o zero absoluto. Sim. Então tu não gasta energia para resfriar. Então assim, a ideia é legal, vamos fazer data centers no espaço. E aí você fala, pô, faz sentido, né? E aí olha o nível de viagem que a gente tá. Já tem data centers no oceano e essa loucura, né? Isso aí tá uma corrida mesmo tecnológica, trazendo coisas assim que são absurdas para nós. Inclusive esse é um ponto interessante, porque novamente, pegando, né, os aprendizados da natureza, né, o Sam Altman da OpenAI, ele está investindo numa startup de biochips. Então os biochips, né, algo também bastante futurista ainda, né, mas é mesclar, né, chip de silício com, né, organismos vivos. Né? E por que isso? Porque o nosso cérebro, né, utiliza uma fração da fração da fração, né, de impulsos elétricos, né, comparado a um computador. Né? Então, não precisa ir tão longe no espaço, né, e você pode... Mas, novamente, aí começa a trazer, né, questões não só da ética, mas da bioética, né, em relação a esses seres vivos, né, colônias e colônias, né, de seres vivos, né, para alimentar, né, esses data centers. O negócio começa a virar meio Matrix, né? Sim, maluquice total. E o Brasil nessa história toda? Que a gente... como é que tá? Até a gente tava... Eu ia comentar que tu escreveu um artigo, né, sobre investimento em tecnologia no Brasil. Quer comentar um pouquinho disso para nós? Pegando os investimentos em inovação no Brasil, ainda são pequenos, né? Então, em pesquisa e desenvolvimento, né? Então, o Brasil acaba
utilizando, sendo muito, né, usuário, né, das tecnologias versus, né, desenvolvedor dessas novas tecnologias, né? Então, novamente, né, demanda muitos investimentos, né? Também capacitação, né, infraestrutura, né? Então, se também a gente tem, né, um país continental, né, onde o 5G não chegou, né, em determinadas regiões de São Paulo, quiçá, né, em outras regiões do nosso país, né? Então a gente enfrenta uma série de desafios nesse sentido, né? Então, por outro lado, nós temos que utilizar, né, da melhor forma a inteligência artificial dentro da nossa área, né? Sim. Então, seja na engenharia, construção civil, seja na advocacia, seja na administração e outras questões. Agora, acho que um ponto muito importante em relação ao Brasil, né, é a questão dos dados. Porque a inteligência artificial, para ela funcionar, e até por isso que na década de 50, 60, quando, né, houve exatamente esse desenvolvimento inicial da inteligência artificial e depois houve um inverno, né, até a década de 80, depois IBM, Deep Blue, né, e vencendo Kasparov, né, um grande mestre no xadrez, e depois 90, a partir de 2000 a gente passou a ter, né, uma profissão de dados, redes sociais, né, mediante de redes sociais e todo esse processo. Então o Brasil tem uma diversidade étnica, né, gigantesca, não só étnica, mas também de biodiversidade, de plantas, né, e de seres vivos, né, em geral. Então, além da nossa própria complexidade, né? Seja tributária, onde a Amazon levou quase uma década apanhando para se instalar, para começar a operar no nosso país e tudo mais. Então, qualquer desafio que a gente consiga, dentro dessa complexidade local, né, utilizar a inteligência artificial e toda essa diversidade étnica que a gente tem também, seja, né, para avanço na saúde, testes, né, de novos medicamentos e tudo mais, a gente tem esse grande trunfo, né, em relação ao uso da inteligência artificial, ou seja, o que a gente consegue resolver, né, no Brasil, né, isso servindo exatamente de dados para, né, treinamento em inteligência artificial, né, nós temos aqui exatamente esse pool, né, muito rico de dados, né, e de complexidade. Inclusive, eu estava me encaminhando para a próxima pergunta, que era assim, na tua opinião, o que realmente as empresas precisam fazer para inovar de verdade, né? Vi que um pouco tu já falou, mas é nessa linha aí. Muito bacana. Sim, sim. Então, o primeiro processo é sempre, né, pegar um desafio real, uma dor na empresa, né, pegar um projeto pequeno também, não querer abraçar o mundo, né, porque normalmente, né, uma dor tem, né, uma ou mais causas raiz e outras questões, mas e aí de forma simples, né, experimentar em um piloto, né, e a partir desse piloto, né, gerar um aprendizado e a partir daí começar a evoluir esse processo e disseminar, né, em termos de gestão da mudança e gestão do conhecimento, né, começar a disseminar essa cultura, né, ter embaixadores dentro da sua organização, né, pessoas que já têm uma familiaridade, né, com a inteligência artificial, da mesma forma que quando eu comecei no meu segundo ano de publicidade na PUC em 90, eu comecei a trabalhar em agência de publicidade, né, eu não tive praticamente concorrentes no processo de seleção, porque eu tive exatamente acesso a computadores, né, Scopus e Taltech, conforme eu comentei no início, vindos, né, exatamente meu pai trabalhando no Unicamp, eu tive esse acesso, né, então isso me facilitou, né, essa entrada no mercado de trabalho, né. Então, naturalmente, você tem sempre pessoas dentro da empresa que já têm uma certa afinidade e elas, né, são exatamente pessoas suscetíveis a participarem desse piloto e depois, né, serem os embaixadores para e como é difícil isso de tu pegar uma tecnologia ou até mesmo um processo e colocar ela na cultura da empresa. Sim. A gente como empresa, aqui como negócio, como é difícil mudar a cultura de uma empresa, né? Exato, e às vezes tu tá querendo aprimorar algo, mas aquilo tá tão consolidado que tu não consegue nem mudar o que tu mesmo construiu, né? É complicado, né? É bem complexo.
Mas isso de conhecer as tuas fraquezas e entender aonde que você tem que mexer é muito importante também, né? Importante. Porque esse autoconhecimento é fundamental, né? E esse é um ponto fantástico, porque se você... Eu já estou usando, por exemplo, eu uso mais o ChatGPT exatamente porque foi o primeiro que eu comecei a usar e ele me conhece muito bem, né? Por eu estar usando há mais de 3 anos, né? Então, por isso que eu continuo usando ele. Não que os outros hoje não estejam, né, no nível, né, semelhante ao dele. Mas um exercício muito interessante, né, é exatamente você trazer, né, esse exercício para ele, né? Então, à medida que você já utiliza, né, pelo menos um ano ou alguns meses, você trazer quais são os meus vieses, né? Faça uma avaliação, o que eu posso melhorar, né? Então, geralmente a IA vai trazer insights muito ricos Olha que legal. em relação a esses Isso é muito aspectos. bom. E assim, aproveitando a próxima pegada, que é falar um pouco sobre como as pessoas se põem nessa questão da IA, né? Como é que a gente faz para deixar de ser um ignorante, um analfabeto digital, tecnológico, não sei o quê, e começar a aproveitar de tudo isso, né? Como a gente cresce com a IA. Pô, sou suspeito para falar que eu sou curioso, né? Então, por isso que eu trabalho com inovação e por isso que eu acabo trabalhando com tantas verticais e áreas diferentes, né? Porque eu estou sempre um eterno aprendiz, né? Mas é importante, né? Então, você ter essa curiosidade que vai trazer também um outro aspecto, uma outra habilidade humana, né? Que é não ter medo de errar, porque todo mundo vai errar, né? E eu erro até hoje mesmo, 3 anos depois, né? Então, às vezes, né, a gente acaba economizando pela correria do dia a dia, né? Coloca, né, não dá tanto contexto à inteligência artificial fazendo uma determinada requisição e ela traz uma resposta que não é o que você quer, né? Aí você realmente tem que refinar e contextualizar, né, um pouco mais. Então, é muito importante, né, ela aprender primeiros conceitos, e ela pode aprender com a própria IA hoje em dia. Existe um modo de estudo guiado, né, onde ela não vai entregar o ouro para você, mas ela vai trazer, né, questionamentos, meio que no modo de pensamento socrático, né? Então, da mesma forma que você pode aprender línguas com ela, você pode aprender sobre inteligência artificial com ela própria, conversando, né? ChatGPT, Gemini, tem. Então, você pode aprender com ela própria. Tem, né, conforme vocês, canais, tem inúmeros canais, né, gratuitos. Alguns têm, né, modelo freemium, então, na parte do conteúdo mais sofisticado, né? Existem inúmeras instituições formais também que as pessoas podem aprender, né, e fazerem cursos. Eu lecionei algumas delas, né? E então esse processo da conceituação da base é muito importante. Fazer perguntas, porque engenharia de prompt, né, ela né, muito vinculada a essa questão de raciocínio lógico, estruturação, né, e contextualização, e visão sistêmica, né, e uma série de outras, e criatividade, né, e uma série de outras questões aí humanas que são importantes para o profissional se desenvolver. E depois a análise de dados, né, porque no final das contas é aquele processo, né? A empresa também ela demanda uma determinada maturidade de dados, né, para implementar IA. Né? Porque se certos processos são manuais, ainda estão no papel, ainda não foram digitalizados e tudo mais, né, vai haver um impacto disso, né, em você colocar IA. Né? Porque se aquele dado está no papel, né, e a IA não tem aquele dado, ela vai enviesar, ela vai estar com uma visão limitada, né, nos seus resultados. Ou vai buscar na internet um dado que não tem nada a ver com a tua operação. Com a sua realidade, exato. Muito bom, muito bom. Bom, se dirigindo então para o final, qual que seria um conselho que tu daria aí para os nossos espectadores, os engenheiros, os arquitetos, para começar a usar a IA amanhã, né? Por onde eles começariam? Bom, novamente, eu acho que hoje em dia as pessoas têm inúmeras formas, né, de aprendizado formal, informal, de autoaprendizado, né? Então, existem muitas ferramentas hoje que estão também no seu formato, no modelo de negócio freemium, né? Então, tanto de modelo gratuito
quanto, né, com certos limites pago, então você pode experimentar uma determinada. Hoje elas estão muito páreo, né? Então se você vai começar do zero com uma ferramenta, né, existem, né, o ChatGPT hoje na versão 5.2, Gemini na sua versão 3.1, né, o Claude da Anthropic na sua versão 4.6, né, também é muito bom. Então, eu não vejo uma enorme distinção entre elas, né? Um ponto importante, né, é se, por exemplo, você está muito vinculado ao ecossistema do Google, né? Se você já navega no seu dia a dia com Chrome, se você usa o Gmail para e-mail, se você usa o Google Drive, né, para os seus arquivos na nuvem, né? Então, existe uma certa tendência, né, a acabar usando o Gemini, porque o Google está, né, cada vez mais integrando, né, as suas ferramentas, né? Então, ele já pode te ajudar a automatizar, né, a escrita de parte de um e-mail, né? Ele pode fazer resumo, né, de um ou de inúmeros documentos que estão no seu Google Drive, né? Então, se você está, né, muito baseado no ecossistema do Google, então talvez, né, uma decisão lógica hoje, né, seria começar com o Gemini, né, que está do mesmo nível das outras ferramentas, né? Excelente dica. E tem que quebrar o gelo, né? Tem que começar a usar, começar a entender como é, pilotar um pouco. E eu acho que a palavra-chave é a curiosidade, né? Sim. É isso que faz com que você consiga ter vontade de correr atrás do conhecimento, né? E eu continuo errando, amanhã eu vou errar novamente, porque a cada dia é um novo aprendizado, né? Inclusive o saudoso futurista do milênio passado, ou do século passado, Alvin Toffler, né, ele dizia que o principal desafio no século XXI será, né, na época que ele falou, aprender, desaprender e reaprender o tempo todo, né? Então, exatamente isso. A gente tem que ter aí a humildade de estarmos, né, aprendendo, desaprendendo, reaprendendo. Então, apesar de eu estar trabalhando com tecnologia desde 1990, né, e com inteligência artificial generativa, né, que essa versão criativa da inteligência artificial aí há mais de 3 anos, né, cada dia é um novo dia, cada desafio é um novo desafio, cada empresa é um contexto diferente, são pessoas diferentes, culturas diferentes, processos diferentes. Então, realmente não pode ter medo de errar. Eu acho fantástico. A gente é um grande admirador de Einstein aqui. E ele fala que ele é extremamente curioso, né? E eu acho que essa curiosidade move o mundo, de fato. Bom, Gustavo, foi um papo sensacional. Muito obrigado por ter vindo aqui dividir um pouquinho da tua experiência com a gente. Quer colocar alguma coisa, Henrique? Não, acho que é só agradecer e a gente tem outros temas para trazer, né? Sim. Então, teremos outros episódios. O Gustavo vai transmitir mais conhecimento e falar de inovação e outras técnicas também muito legais num futuro próximo. Tá bom, Sam. Muito obrigado. Valeu, obrigado a vocês. E valeu demais. Show de bola. Obrigado, Gustavo, e até a próxima. Até a próxima.